Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença. Queria agradecer ao Abel Barros Batista e à Clara Folland e ao Ricardo Araújo Pereira por estarem aqui hoje para falarmos desta coleção que tem 3 anos. Não sei. Por aí. Eu sou muito má em data, em números. Dirigida pelo Abel Barros Batista e pela Clara Folland, dois dos maiores especialistas em literatura brasileira em Portugal. Pronto, são os maiores, que escolheram os melhores deles todos. Os melhores deles todos são autores brasileiros, alguns clássicos, uns mais conhecidos do que outros, mas temos estado a publicar ao longo destes anos e tem sido, eu acho que tem sido importante, pelo menos temos chegado a alguns leitores, não é um best-seller, mas tem chegado a alguns leitores que se interessam e que reconhecem a importância desta literatura na língua portuguesa. Eu tenho aqui o Ricardo Araújo Pereira, que é mais ou menos o, como é que tu dizes? Que é oficial, não é? O apresentador oficial dos livros da Tinta da China. Acho que podemos... nós hoje vamos falar um pouco sobre a coleção, sobre os critérios para estar nesta coleção e para isso vamos ouvir os professores. E vamos falar especialmente do Quincas Borba, que foi o último livro que publicámos este ano do Machado de Assis. Eu se calhar passo então a palavra ao Ricardo para fazer o que lhe compete. Certo, olá viva, boa tarde, obrigado por terem vindo. Como tem vindo a ser habitual em apresentações da Tinta da China, eu estou aqui mais para enfeitar. Portanto, vamos falar da coleção dos melhores deles todos e em especial do livro Quincas Borba, do Machado de Assis. E portanto, se alguém estava a pensar em que qualidade é que eu estou aqui, é na qualidade de Berloc, é isso. Leitor. Está certo, sim, mas há vários. E portanto é isso, eu aceitei, não é? A Bárbara pede-me para eu fazer este tipo de coisa e eu aceito sempre, até porque nesta ocasião em que tinha a oportunidade de fazer perguntas a dois eminentes professores, pensei que era uma boa altura para me vingar de todo o mal que os professores me foram fazendo ao longo da minha vida académica, e então é isso que eu vou aproveitar para fazer. Professora Clara Rowland, comenta a seguinte frase: o título da coleção, os melhores deles todos, designa não um conjunto de livros, mas sim um conjunto de autores. Justifique. Na verdade, não sei se não designa também um conjunto de livros, um conjunto de autores e já agora um conjunto de editores, porque também nos orgulhamos de chamar para esta coleção e de colaborar com os melhores deles todos. Mas o título da coleção foi uma das coisas mais divertidas para esta coleção e das coisas que nos levaram mais vezes a explicar a razão de ser. Foi um título que surgiu... Estás concentrado? Foi um título que surgiu quando a Bárbara nos desafiou para fazer esta coleção de literatura brasileira e nós, falando entre nós, pensámos o que é que queríamos fazer, que coleção de literatura brasileira que queríamos fazer. A coisa nasceu com a oportunidade de publicar o Drummond, que a Bárbara generosamente nos ofereceu, e chegámos à conclusão que queríamos fazer uma coleção em que publicássemos os melhores deles todos, justamente. Ou seja, uma coleção em que o nosso gosto pela escolha dos autores e a seleção dos autores a apresentar fosse superlativa, no sentido em que eram autores que nós tínhamos a certeza que gostávamos que fossem mais lidos, de levar a serem mais lidos e discutidos em Portugal. Mas na verdade este título tem vários desdobramentos, e depois o Abel falará de outros, mas um deles tem a ver obviamente, com o critério de considerarmos que estes autores são autores que merecem toda a nossa atenção enquanto grandes representantes da literatura brasileira, mas por outro lado também são autores
que pertencem ao século XX brasileiro e que, de certa forma, se consideravam uns aos outros os melhores deles todos. Portanto, num certo sentido, esta é uma coleção em que todos se acham, todos acham que os outros estão entre os melhores deles todos. O Bandeira achava que o Drummond era o melhor deles todos, o Guimarães Rosa achava que o Drummond era o melhor cruzador deles todos. Ou seja, há uma espécie de solidariedade na admiração pelos feitos na literatura destes autores que está na base deste título. Mas além desse reconhecimento mútuo, professora, além é isso mesmo, além desse reconhecimento mútuo, há também alguma coisa que distinga este grupo dos melhores deles todos de outros autores brasileiros que até podem ser excelentes, mas não se qualificam para pertencer ao grupo dos melhores deles todos? Os melhores deles todos é um superlativo de superioridade. Logo, os que são os melhores deles todos distinguem-se por serem melhores que os outros que são menos bons. Mas uma das razões que nós... Eu detesto isto, pá, porque as pessoas têm que ouvir, mas estão ali a blasão diabólica. Assim, olha, tudo. Ninguém nada, porque estão todos cheios de calor. E isto é, sei lá se higienizaram isto. Bom, uma das razões é essa, claro, há várias razões, mas nós podemos, todos os livros trazem numa contracapa uma frase de Guimarães Rosa que é livros que são livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. E isto é uma concisa definição de literatura. E uma das explicações que poderíamos dar para escolher os melhores deles todos era dizer que os melhores deles todos na literatura brasileira são aqueles que dão, em cada livro, em cada ocasião, uma lição sobre a literatura em geral. Ou o que é definir o que é literatura é muito difícil. A única maneira de ir aprendendo o que é literatura é ir lendo. Quem? Machado de Assis, Drummond, Guimarães Rosa, etc. É esta a ideia da aprendizagem da literatura. E uma das vantagens e dos objetivos que tivemos na elaboração desta coleção é precisamente tornar presente uma ideia de literatura que hoje não é assim muito... Talvez nunca tenha sido muito popular, mas porque hoje as pessoas gostam de falar da avó que fazia renda e não sabia ler, do avô que tinha um arado, do pai que teve uma epifania e tornou-se anarquista, e enfim, há coisas sobre os escritores que escrevem sobre si próprios, os si próprios escrevem sobre os escritores, enfim. Mas há um exemplo muito interessante que eu recomendo a quem não conhece ainda, que é este livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a história de um homem que na vida nunca fez nada, escrita por ele próprio. Era um sujeito que não era nem bom nem mau, nunca alcançou nada. O grande feito da vida dele foi feito precisamente depois de morto, quando depois de morto escreveu um livro. E isto é a primeira lição da literatura deste livro. Escreveu um livro que pode ser lido depois da manhã, depois da manhã, e que pode ser lido sempre. E cada leitor tem a responsabilidade de tirar desse livro as consequências, os ensinamentos que muito bem entender. E isto é que é a ideia da literatura. Por isso é que são os melhores deles todos. Este é o livro de que vamos falar hoje, que é este Quincas Borba, do Machado de Assis. É um livro que o Machado de Assis escreveu a seguir a este, às Memórias Póstumas de Brás Cubas, e integra, o livro integra um período, é um conjunto de obras que marcam uma alteração muito clara, não é? Na obra do Machado de Assis. Começa com muito raro, muito superficiais. Começa com o Brás Cubas, vai a seguir ao Quincas Borba, depois vem o Dom Casmurro e por aí fora. O que eu queria era que os professores explicassem que alteração é essa, que alteração tão sensível é essa que
que se dá na obra do Machado de Assis, que é inaugurada pelo Brás Cubas. E também queria já agora que na resposta incluíssem a ideia de capítulo, que é muito, quer num sítio, quer num como no outro, é muito sensível. Eu no outro dia estava a ver, há um livro de um senhor chamado Nicholas Dames, sim, conhece Nicholas Dames, que se chama O Capítulo, uma história segmentada desde a Antiguidade até ao século XXI. Sem surpresa nenhuma, ele tem uma longa reflexão sobre o Machado de Assis e sobre o modo como o Machado, ele diz, sobre a ideia de capítulo em Machado de Assis. Ele diz que o Machado de Assis trata o capítulo como um objeto valioso que se pode delicadamente pegar na mão e contemplar de vários ângulos, submetê-lo a inspeção e a escrutínio. Ainda se lembra da primeira parte da pergunta? Bom, a palavra capítulo vem do latim, quando o tempo em que... Estão a ouvir? Esta parte é extremamente importante. As secções dos livros começavam com letras maiúsculas, com letras capitulares, e daí tem ficado o capítulo. Também há uma heroína do Machado de Assis muito conhecida, que é Capítulo, que na verdade é Capitolina, que também está relacionado com cabeça de caput, do latim. Bom, o Machado de Assis inventou de facto um capítulo absolutamente novo, original, que mais ninguém fez, embora alguns tenham tentado adaptá-lo. Em que é que consiste? É um capítulo curto. O capítulo tem um título. Os romances a partir do Brás Cubas têm 400 e tal capítulos, 200 e tal, 300. Mas há capítulos que só têm uma frase, há capítulos que só têm sinais de pontuação, há capítulos a dizer que o anterior é inútil, há capítulos a dizer que o posterior é que é interessante, enfim. Isto introduz na leitura do romance uma descontinuidade permanente. Em vez de estarmos a ler uma história fora e depois veio ele, e depois veio ela, e depois veio o avô comprar o arado que comprou em Lins, e depois a avó foi empenhar o bordado, essas coisas todas. Em vez de ter uma história linear com capítulos em que acontece uma certa unidade de ação, temos capítulos que descrevem acontecimentos, capítulos que são comentários, capítulos que são críticas aos comentários, capítulos que são observações sobre os acontecimentos. E, portanto, é como se fosse um carrossel permanente de emoções, de surpresas e, por vezes, de descontinuidades graves. Portanto, o capítulo a partir do Brás Cubas é o processo que o Machado de Assis encontrou para fazer um romance completamente diferente dos que se faziam nessa altura. E para fazer no geral, por isso é que, sim, por exemplo, um dos autores que é muito referido como que influenciou o Machado de Assis é o Laurence Sterne, que é um autor inglês do século XVIII, que tem muita graça. Ele era um padre, mas era muito engraçado, e escreveu um livro, o Tristan Shandy, um livro humorístico. Mas o Tristan Shandy tem capítulos longos, a pessoa perde-se no meio daquilo, e não é ainda convencional do ponto de vista da compreensão e da distinção. O Machado o que faz é encontrar essa fórmula de pequenos textos que são ao mesmo tempo autónomos e como se fossem peças de uma continuidade, o que por vezes dificulta a leitura, mas é sempre uma leitura divertida, é sempre uma leitura com surpresas, onde o leitor não encontra apenas uma história, mas encontra uma personalidade que está a refletir sobre a história que está a contar, e observações de diferentes naturezas, que algumas humorísticas, outras cínicas, não sei, talvez ela tenha o seu próprio microfone. Uma coisa importante, Ricardo, não sei se falaste disso, mas é que nós respeitámos aqui algo que quase ninguém que edita Machado de Assis respeita. Portanto, a Tinta da China pode orgulhar-se de ter edições de Machado de Assis em que os capítulos correspondem a páginas, que é uma coisa que funciona muito bem, que se percebe muito bem lendo com atenção os livros do Machado, porque, por exemplo, a dada altura pode estar a meio de um capítulo e diz: mas não contarei o caso nesta página, e de repente muda de capítulo. E o que é que os editores modernos fazem para poupar papel? É colar, fazer com que os capítulos se sigam uns aos outros na mesma página, portanto esse efeito fica completamente quebrado. Nós aqui conseguimos, graças à generosidade de páginas e de papel da Tinta da China, fazer o que deve ser feito de acordo com a própria ideia do livro que está inscrita
nos romances de Machado, que é cada capítulo abre numa página nova. E isso é o que dá o maior, é o que torna mais real o efeito daquilo que o Abel descrevia teoricamente em relação ao capítulo do Machado, que é a experiência de leitura destes romances é, antes de mais, uma experiência descontínua, em que nós estamos continuamente a enfrentar o vazio da página, o branco. O branco é tão significativo quanto o que lá está. Uma mancha branca só com uma frase pode ser um acontecimento na leitura. Isto chama a atenção para outra coisa que se relaciona com a primeira parte da pergunta do Ricardo, que nós não esquecemos, porque os enunciados têm que ser respeitados, que tem a ver com a mudança de estilo do Machado de Assis com esta série dos 5 romances mais famosos da sua obra, que começam, como o Ricardo dizia, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Podíamos falar de muitas diferenças, mas há uma que se prende justamente com esta questão e que eu acho que pode ser uma porta de entrada muito interessante, tanto no Quincas Borba quanto nos outros textos que nós editámos do Machado de Assis. É o facto destes romances da fase do quinteto de Machado de Assis serem todos romances que, como dizia o Abel, estão muito menos preocupados em contar uma história do que poderíamos dizer, talvez simplificando, do que encenar a escrita dessa história. Ou seja, são livros que são escritos, com algumas exceções, mas são geralmente escritos por personagens que estão na posição de autores e de escritores e não apenas de narradores ou de personagens, e que tomam decisões como estas. Se o capítulo começa aqui, começa ali, renega o capítulo anterior, corrige 3 capítulos que lá foram para depois mudar de ideias outra vez, enquanto autores e enquanto escritores. E, portanto, dá-se uma interferência contínua ao longo destes romances entre o ato de escrever essa história e a história que está a ser contada, que é uma das coisas mais estimulantes que nós podemos encontrar na obra do Machado de Assis, porque ao invés de fazer com que estes romances fiquem, nós temos uma ideia barata, digamos assim, da reflexividade, são romances que podem ficar muito metaliterários, etc. Não é isso que acontece. É, de repente, a história ganha vida precisamente enquanto história de um gesto literário de pôr na página e numa certa disposição do livro que é ficcional, é uma projeção de uma personagem que depois se reflete paradoxalmente num livro editado mais de 100 anos depois, não é? A aventura da escrita e do processo de escrita de uma personagem que está a inventar, ficcionalizar e, no fundo, a fazer literatura. Claro, as Memórias Póstumas de Brás Cubas foram publicadas na coleção de literatura do humor dirigida pelo Ricardo Araújo Pereira. O Quincas Borba também podia estar lá? Isso é uma pergunta que podíamos fazer agora. Eu diria que sim. Basta o último capítulo do Quincas Borba para o aprovar, mas... Sim, aliás, a resposta eu diria que sim, e eu gostaria de, a propósito disso, a razão pela qual eu diria que sim, tem a ver, se calhar, acho eu, com aquela frase do livro que vai ser lido depois da manhã, que se mantém a ser lido depois da manhã, ou seja, um livro que a gente abre e além disso parece ter sido escrito ontem, não é? É uma coisa curiosa também, é um livro muito, nós diríamos, moderno, se calhar. Uma vez perguntaram já sobre este, perguntaram ao Woody Allen, disseram que para ele escolher 5 livros, os 5 livros preferidos dele, e um deles era este. Ele disse que achava uma coisa extraordinária, não sabia que havia um tipo no século XIX a escrever assim. Basicamente a minha pergunta é, se este estilo, em que nós temos a sensação que o narrador está interessado em conversar connosco e a fazer digressões às vezes, ou seja, falar de coisas que aparentemente não interessam, incluir à parte, etc., o que o inclui numa determinada família de escritores, se isso é ou não uma característica que, primeiro, o torna moderno hoje e, segundo, o torna capaz de integrar esta outra coleção além desta. Não sei, na verdade não sei, mas há uma das coisas que se diz mais, é que é muito usado, é que o romance nasce de um certo sentido de conversa, o autor a conversar com os leitores. Mas esta ideia de conversa tem pelo menos 2 variantes. Há uma ideia de conversa em que o autor está a dizer ao leitor o que é que está, o que a história vai contar e, por exemplo, dizer, esta senhora vai cometer adultério, que é uma coisa horrível, não faças isso.
não temos de fazer isto em casa e tal. Que só é a generalidade dos romances naturalistas, realistas, etc. E muitos dos quais estão a regressá-las. O outro tipo, que é a família do Machado de Assis, é que ele faz observações às vezes que parecem extremamente apapilantes, mas não é inteiramente certo o que ele quer dizer. Isto é, o episódio que ele está a contar é sempre mais rico em significado do que o comentário que faz. E o comentário que ele faz é sempre mais, como direi, menos esclarecedor do que parece. Há um caso aqui neste livro que só por si justificava que estivesse a coleção do humor, que é ele conta uma história do Quincas Borba. No Quincas Borba é uma passagem em que o autor, o próprio Machado de Assis, está a falar de uma campanha que a senhora fez para reunir o Banco Alimentar contra a Fome, tinha havido umas cheias. E ele diz, que só se prova que há desgraças que têm um efeito benéfico. Por exemplo, aqui há uns tempos, uma anedota que eu ouvi. À beira da estrada estava uma senhora a chorar e um casebre a arder. E passa um homem bêbado e pergunta, minha senhora, esta casa é sua? E a senhora diz, é minha, coitadinha de mim, não tenho nada, perdi tudo dele. Olha, então dá-me licença que acenda o charuto no seu incêndio. E depois o narrador continua, esta história não fica aqui, continua e diz, esta história foi-me contada pelo Padre Chagas, bom Padre Chagas. Ele teve que pôr o sujeito ébrio, que é para ilustrar que as pessoas podem tirar partido da miséria dos outros, para não falar no respeito pela propriedade privada, por ideias consoladoras. Ora, esta ideias consoladoras é uma das características interessantes da ficção de Machado de Assis, que é a absoluta ausência de ideias consoladoras. Não há consolação possível. No caso do Quincas Borba, é talvez o livro mais interessante e mais diretamente impressionante a esse respeito, porque o final do livro é realmente um final impressionante, depois seguido por um capítulo que parece ser o regresso do riso e da brincadeira. Mas o Quincas Borba é a altura de revelar este segredo, não? Na verdade, o Quincas Borba é um cão. É um cão. E o nome do cão é, na verdade, o nome de um filósofo. E o filósofo deu o nome dele a um cão, que é para quando alguém se lembrar, não tiver os livros dele, e se quiser lembrar dele, fala de Quincas Borba e lembrou-se disso. Portanto, a presença do cão no livro tem sido muito ignorada, mas nós fizemos justiça, porque o cão é um dos melhores deles todos, é uma figura muito impressionante dentro do livro. O homem que fica com o cão está constantemente a pensar se ele é a alma do filósofo ou se é o próprio cão a falar com ele. E nós, a partir dessa altura, temos essa dúvida. O livro é sobre o cão ou o livro é sobre o filósofo? E o filósofo, por sinal, morre no princípio, no capítulo 4 ou 5. Portanto, o próprio desenvolvimento da história é um desenvolvimento humorístico, porque cria surpresa, faz-nos rir e, ao mesmo tempo, faz-nos pensar que há qualquer coisa que nos está a escapar, que é qualquer coisa importante, mas que nós nunca vamos conseguir perceber. E isso fica assim até ao final. Deixa-me só detalhar, só para dizer o seguinte, porque, presumindo que somos todos leigos na obra de Machado de Assis e nestes livros aqui, até para cativar o interesse das pessoas neles, o Quincas Borba é uma personagem que nasce, que nós conhecemos neste livro, nas Memórias Póstumas do Brás Cubas, e ele lá, nós sabemos que ele é um filósofo, digamos, bastante sui generis. E eu também tenho esse plano de falarmos sobre isso, porque este livro de facto chama-se Quincas Borba. Há uma grande polémica em relação a quem é que o título se refere. Aliás, os professores no final deste livro vêm acompanhados de uma conversa entre os dois professores sobre o livro em que se fala sobre isso, sobre a que Quincas Borba é que se refere o título, se é ao filósofo ou ao seu cão que tem o mesmo nome que ele. E eu também queria falar sobre isso mais adiante, mas como a professora, queria só detalhar uma coisa, como a professora há pouco falou sobre o último capítulo, e o professor também estava a falar sobre ele. No último capítulo, spoiler alert, o cão, Quincas Borba, morre também. E o capítulo abre dizendo, enfim, tem que dar esta notícia também, o cão também morre, e depois diz uma coisa curiosa, que é,
chorem, chorem estes dois recentes mortos, que são o protagonista da história, que na verdade não é o Quincas Borba, é o Rubião. Chorem estes dois recentes mortos, ou seja, o Rubião e o cãozinho, o Quincas Borba, se tiverem lágrimas, se tiveres lágrimas, se só tens riso, ri-te, diz ele. E depois acrescenta, é a mesma coisa, ou seja, lágrimas e riso são a mesma coisa, e depois parece explicar a razão pela qual são a mesma coisa, ou de que ponto de vista é que são a mesma coisa, porque ele termina dizendo, o cruzeiro, ou seja, a constelação, o Cruzeiro do Sul, está assaz alto, para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Isto interessa a uma pessoa que tem a minha profissão, não é, professora? Que vistos dessa distância, da distância a que está o cruzeiro, os risos e as lágrimas são a mesma coisa. Acho que isto interessa a todos, sobretudo a um romancista como o Machado, que está continuamente a criar efeitos cómicos e efeitos ao mesmo tempo filosóficos e cómicos através destas aproximações e distanciamentos brutais em relação aos acontecimentos, porque este é um romance que exemplifica isto ao longo de toda a sua construção e depois no fim quase que faz a sua teoria com esta frase que o Ricardo leu. É como se nós passássemos o romance todo presos na pequena história destas personagens, não é? de Rubião, que fica com o cão e em condição de manter o cão para ter a herança do Quincas Borba, e apaixona-se, mas a mulher é casada, etc. Portanto, todos os acontecimentos romanescos que nós sabemos fazerem parte da história, e continuamente o romance está a fazer uma espécie de zoom out brutal para uma esfera em que todas essas ações são absolutamente ridículas ou absolutamente tristes pela sua insignificância. Mas Machado não é uma das coisas interessantes do cómic do Machado é que ele não é um autor cínico ou cético, ou apenas cínico ou cético, porque ele está continuamente a negociar a passagem entre estes dois planos, ou seja, nós estamos ao mesmo tempo dentro da vida das personagens e dentro do drama que está a acontecer ao longo do romance, e a vê-lo sempre de fora, mas sem nunca estar completamente de fora. E esse jogo do entrar e sair é muito decisivo ao longo do romance. Há um capítulo no meio que aponta para isso, que é talvez um dos pontos que rimam com este que vocês estão a destacar, que é um capítulo em que de repente paramos a narrativa, é uma dessas digressões de que o Ricardo falava, estamos a contar a história e de repente ele começa a contar a história do mendigo que está a dormir nas escadas de uma igreja e que olha para o céu com ar de quem diz: um dia ainda te hei de escalar, ainda hei de chegar lá acima. Não, olha para o céu e diz: não me has de cair em cima, e o céu olha para ele com desprezo e diz: e tu também não me has de escalar, não é? Portanto, essa distância infinita entre as estrelas e os homens é no fundo o horizonte em que o romance se situa, mas ao mesmo tempo estando muito profundamente próximo da vida das personagens. Isso é que cria este efeito tão ao mesmo tempo humano e cómico que nós encontramos neste romance. Não sei se... E aliás, por exemplo, no Brás Cubas, logo no início, quando ele está a morrer, não é? É um delírio, tem um delírio em que se senta a viajar mais do que pelo espaço, ou seja, a distância não é apenas a distância em relação ao planeta, também tem a ver com o tempo, ou seja, ele assiste à passagem do tempo mais acelerada, às coisas que se passam no planeta, e ele diz que desse ponto de vista distanciado, e também em que o tempo está com uma velocidade mais acelerada, as coisas, mesmo as guerras, tudo isso se apresenta como um espetáculo ridículo. Comenta a seguinte frase. Sim, está a ver, este é um bom método, porque assim não se... Olha, já posso ficar aqui o resto da tarde. Podia ganhar a vida a fazer isto. Sim, isso é, mas isso é na parte, isso ele tem um delírio e vai até ao princípio dos tempos e depois regressa. E é quando regressa ao século XIX, que é o século dele, que começa a andar cada vez mais depressa e vem todas as doutrinas, todas as vaidades, etc. E tudo aquilo se torna ridículo. Depois está um gato, transforma-se num gato que está a brincar com uma bola de papel. É um aspecto muito original na obra do Machado de Assis, no âmbito do século XIX, que é uma certa densidade filosófica que é usada como instrumento de humor. Existe
ele não tem o humor dele não tem um conteúdo filosófico, mas é um humorismo filosófico. Trabalha com materiais, com o Pascal, por exemplo, aquela história do Pascal dizia o homem é um caniço pensante, porque é arrastado pela corrente, mas sabe que vai morrer. E ele diz, ele é um caniço, não, ele é uma errata pensante. Cada etapa da vida corrige a seguinte, e com base nisso, na errata pensante, ele faz mais ou menos uma metáfora do próprio modo como está a compor o livro, que é sucessivas correções. É uma coisa que aparece muito no Machado de Assis, que é corrigir, emendar, explicar. O verbo explicar deve ser o verbo que ele mais usa. Agora vou explicar neste capítulo, agora vou explicar aquilo, agora vou explicar porque é que ele saiu. E depois, ao mesmo tempo, não, agora vou corrigir, agora vou emendar. É como se houvesse permanentemente uma necessidade de dar significado às coisas que estão a acontecer e a afirmação da impossibilidade desse significado ser permanente. E isso tudo nesse carrossel de capítulos que torna a leitura muito mais instigante e também mais difícil. O livro mais difícil do Machado de Assis, no entanto, não é nenhum destes, é o Dom Casmurro. Que eu não sei se o Ricardo alguma vez teve a oportunidade de ler, talvez tenha tido, e talvez nós possamos recomendar, porque realmente é um livro extraordinário, mas agora não vamos falar dele aqui, até porque eu já estou com a mandíbula pesada. Temos mais 10 minutos e eu queria falar de 2 temas ainda, se faz favor, assim dedicamos 5 minutos a cada um, professora. Se calhar íamos ao título, ou seja, o livro chama-se Quincas Borba. O Quincas Borba, a tal personagem que nós vemos, que nós conhecemos neste livro e que depois morre mesmo no princípio deste, mas deixa o seu cão, que também se chama Quincas Borba. O debate dos académicos costuma ser a que Quincas Borba é que se refere este título, mas a parte mais bizarra do facto do título de ser Quincas Borba não é o facto de o Quincas Borba não ser a personagem principal do livro chamado Quincas Borba. Quer dizer, a menos que seja o cão, realmente o cão atravessa o livro todo. Mas o Rubião, coitado, fica em segundo plano, se esse for o caso. Bom, a questão é que... Também tenho que experimentar a técnica. A questão é que a questão passa por uma palavra que ainda usamos pouco, mas que é fundamental neste livro, que é a palavra herança. Não? Porque a ideia, no fundo, de base, se a ideia das Memórias Póstumas de Brás Cubas é pôr um morto a escrever a sua autobiografia, não é? Isso é o ponto de partida, a ideia estrambótica deste Quincas Borba é de vincular uma fortuna e a passagem de uma fortuna de um morto à preservação de um cão. Não é? Portanto, um cão que tem o nome do seu dono e que passa a ser a condição para que o património possa passar para outra pessoa. Quincas Borba deixa ao seu amigo Rubião toda a sua herança com a condição de que trate de Quincas Borba como se pessoa humana fosse. Portanto, e deixa uma série de regras para o tratamento. Portanto, esta é a primeira relação estranha com que o leitor se depara no início do Quincas Borba. O que é que significa, no fundo, a pergunta é o que é que significa deixar a alguém herança, o que é que significa passar o nome, o que é que significa deixar o nome como legado, que é uma pergunta que é extremada pelo facto de deixar o nome como legado a um cão, não é? Ou um cão passar a ser o representante de um humano. Portanto, a partir daí o livro já está, ainda nem começou e já está completamente deslocado, porque portanto, o suposto protagonista, ou o suposto nome de autor, Quincas Borba, desaparece logo no início. A morte dele é um dos primeiros acontecimentos do romance e ficamos às voltas no romance todo com esta ideia da herança de Quincas Borba. Isto é uma questão que nas traduções do romance, e nós falamos disso na conversa, acaba por se refletir numa série de opções interessantes dos tradutores, porque este é um título que só pode ser traduzido literalmente com o nome próprio Quincas Borba, não é? Mas no entanto nós encontramos várias traduções para outras línguas, as quais é mais difícil fazer valer um título como Quincas Borba, em italiano e em inglês, que tentam contornar esta dificuldade precisamente apontando para este problema do legado ou da herança. É uma tradução em inglesa, não é? O título, uma das traduções é The Heritage, não, mas há The Heritage ou The Legacy. Não, o italiano é filósofo. Há duas traduções, uma inglesa e uma italiana, que são filósofo ou cão. Em inglês é philosopher or dog, ponto de interrogação.
que é uma maneira interessantíssima, heritage, obrigada, que é, portanto, uma maneira interessantíssima de resolver um título que aqui não tem nenhuma interrogação e que sobrepõe coisas que nós não sabemos destrinçar, não é? E de repente eles transformam isto numa pergunta que procura desambiguar este título: é o filósofo ou é o cão? É uma pergunta que depois o Machado vai fazer a dada altura. Outro tradutor inglês optou por A Herança de Quincas Borba, portanto, mais uma vez ligando ao nome Quincas Borba a ideia de que não é o Quincas Borba cão, é a herança. Mas o problema do livro está todo aqui, que é, pode uma coisa ser uma coisa só ou ser outra coisa porque representa coisas que já não estão, fantasmáticas, vazias e que são por elas portadas, como se o cão pudesse ser um portador do seu dono morto ao longo de todo o romance. E o romance anda à volta dessas presenças fantasmáticas de uma maneira obsessiva, a ponto do próprio Rubião, que parece ser o protagonista do romance, porque é quem ganha a herança e anda por ali a dilapidá-la, preocupado com o olhar do cão que o pode estar a julgar por isso ou não, a dada altura também se transformar numa personagem fantasmática, porque enlouquece, no fundo herda a loucura de Quincas Borba e enlouquece também, e vê-se também desdobrado em vários. Imagina-se Napoleão III e olha para o cão e vê no cão o cão e Quincas Borba, e olha para si próprio e vê em si próprio Rubião e Napoleão. Portanto, é um livro em que no fundo nada é apenas uma coisa e nada é o que parece, porque a partir de uma palavra, Quincas Borba, temos sempre perguntas a nascer para tentar interpretar o que lá está. E há outra parte da herança ainda, digamos, que era a última questão que eu queria falar, que é a questão do humanitismo, que era o sistema filosófico inventado pelo Quincas Borba e que ele a certa altura, a tentar explicá-lo, conta uma história, que é, ajuda a explicar contando uma história, que é aquela história das duas tribos. Só há batatas suficientes para alimentar uma das tribos e, portanto, é natural que uma das tribos aniquile a outra para que ela consiga ter acesso às batatas de que precisa para se nutrir. E depois ele termina dizendo ao vencido, ele faz disto uma espécie de lição para a vida, de descrição do que a vida é. E no fim ele diz: as coisas são assim, ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Isto é um truque muito conhecido das pessoas que têm a minha profissão, que é contrapor a uma coisa, digamos, importante e abstrata, não só como o ódio e a compaixão são, mas também como a vitória é, não é? A vitória, contrapor a isso, a essa ideia de vitória, as batatas, que são mais do que designarem do referente, né? Mais do que designarem um objeto, que é uma batata, quer dizer. Também, em português, essa palavra é um conjunto de barulhos que são muito engraçados. Batata. Eu queria que o professor falasse sobre isso. Pois, eu também queria muita coisa. Bom, mas isso é realmente muito interessante, porque o protagonista do livro é o Rubião. Ele é o herdeiro universal do dinheiro do Quincas Borba, com a condição de tomar conta do cão. Mas é uma condição inócua, porque se ele não tomar conta do cão ou se o cão morrer, o dinheiro não vai para mais ninguém senão ele. Mas ele vive permanentemente no pavor de perder esse dinheiro. Portanto, como a Clara falou, a ideia de herança está presente ao longo de todo o livro. Agora, o problema mais interessante é que a filosofia do Quincas Borba era uma filosofia estupidamente otimista. E até quando ele morreu, transcreve-se no romance uma notícia de um jornal que diz que ele tinha combatido com muita energia o enfesado pessimismo que vigora hoje. Eu acho engraçado, enfesado, ele gosta da palavra enfesado. E enfesada também, né? Enfesado pessimismo. Portanto, a filosofia do Quincas Borba era uma filosofia otimista, aquele que vence. Tem também a história da avó, do cocheiro. Havia um cocheiro, ele ilustra a filosofia com a morte da avó. Um cocheiro estava com fome, acelera os cavalos, o cavalo atropela a avó, logo o Humanitas tem que viver, tem que comer, e a avó já não precisa de morrer. E o Rubião fica a pensar: está bem, mas ele podia jantar à tarde e a avó dele morreu. O que é um sinal de discernimento que o Rubião tem. Ora, no final do livro, quando o Rubião regressa à Terra e está
aquilo que ele mais diz é ao vencedor as batatas. E nós ficamos a pensar, mas que batatas, que vencedor? Ele não é vencedor nenhum, ele chega ao fim, perdeu tudo, tem a fortuna, perdeu a fortuna toda, enlouquecido pela Sofia, que é uma personagem, quem não leu o livro tem que ler, dar atenção à Sofia, porque ela realmente é uma personagem extraordinária. E ele perde tudo por amor daquela mulher que queria ter um adultério, mas não com aquele. Era uma coisa assim, era com o outro. Enfim, nunca chega a haver adultério nenhum no livro, nesse caso. E quando ele diz ao vencedor as batatas, ele está na posição em que perdeu a herança, simbolicamente, perdeu o cão, perdeu o juízo, perdeu o dinheiro, portanto ele perdeu tudo. E continua a proclamar ao vencedor as batatas. Essa repetição no final é a repetição que traz o regresso do Quincas Borba, filósofo, e que nos obriga, de certa maneira, a pensar que raio de filosofia é aquela, porque aquela filosofia é repetida no começo do Brás Cubas, do Quincas Borba, quando já estava explicada no Brás Cubas. Porque é que regressa? Porque é que o Machado de Assis tem necessidade de... Este Quincas Borba morre no Brás Cubas e depois vem morrer outra vez no Quincas Borba. Porquê? Isso é um problema complicado que nunca ninguém respondeu. E depois, no final, quando o autor pergunta, há quem queira saber se o título se refere ao cão, se ao filósofo, mas e porque é um e não o outro, mas lá vamos muito longe. Aí nós começamos a pensar, afinal, o que é um título? O que é o título do livro? Porquê que o título se chama? Porquê que o livro se chama? Se o livro se chamasse Rubião, o título fosse Rubião, que é o protagonista, era um título perfeitamente anódino, banal, não tinha interesse nenhum. Se chamasse A Promessa de Adultério, igual. Ou, não é? Projetos Desvanecidos. Ou O Arado do Meu Avô, qualquer coisa, não tinha interesse nenhum. Agora, Quincas Borba, que envolve um homem que já tinha morrido e que volta a morrer, que é um filósofo com pretensão de uma filosofia otimista, que é uma filosofia que depois é expressamente negada pelo seu primeiro, o seu discípulo, quando ele pergunta, quer ser meu discípulo? Quero, ele foi discípulo dele. Depois diz, ao vencedor das batatas, quando ele não é vencedor de nada, não tem nada. Aí sim nós perguntamos ao mesmo tempo o que é um título, e o que é ser vencedor, e o que é ser fracassado, o que é o destino, etc. Essas coisas com que nós na literatura nos entretemos muito. Porque depois há o aspecto interessante que é das histórias que terminam com mortos e das histórias que terminam sem mortos. E das histórias que terminam com mortes, mas não são iguais às histórias que terminam sem mortes, porque não são necessariamente comédias. E das histórias que terminam sem mortes, mas não são necessariamente iguais às comédias, porque são tragédias. E essa parte final em que ele diz é o mesmo, vai dar o mesmo, é a ideia, no fundo, mais importante de toda a ficção do Machado de Assis. É que tragédia e comédia estão envolvidas são dois géneros literários, não existem na vida, mas nós tendemos a explicar a nossa vida com esses géneros. Eu vou agora fazer uns livros em que tragédia e comédia são indiscerníveis. Pronto, chega? Eu queria agradecer aos três. Ricardo, para Berloc não estiveste mal. Muito, exato, ok. Muito obrigado a todos. O Ricardo, a Clara e o Abel vão estar agora ali no pavilhão da Tinta da China. Estes livros estão todos à venda no pavilhão da Tinta da China e eles vão estar a assinar livros. Clara Roland publicou o ano passado, A Língua dos Filhos, que são ensaios sobre literatura e infância. E o Abel Barros Batista tem 2 livros publicados connosco de crónicas. Portanto, se quiser, apesar do calor, se quiserem dar ali um pulinho à nossa barraca, serão muito bem-vindos. Muito obrigada.